Dia, boa tarde, boa noite. Vamos então começar a nossa aula de número 50, Funções Inorgânicas 2, parte final. Então, galera, nesta aula de hoje a gente vai estar finalizando os tipos de funções inorgânicas 2, né? E nas aulas seguintes nós já começaremos a entrar em alguns mecanismos e coisas do tipo. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que nós temos que saber então nessa aulinha de hoje é sobre o que são óxidos, né? Eu falei sobre eles na aula 48, então, portanto, eu quero que vocês dêem uma olhada na aula 48, que é pré-requisito, e que vocês também, se vocês não viram, vejam a aula de número 26, todas disponíveis aqui no nosso canal do Help Química. Porque a aula de número 26 vai ter algumas coisas que a gente discutiu lá, que vai ser muito importante aqui nessa aula, e eu não vou discutir sobre eles novamente, devido ao nosso tempo ser um pouco curto, né? E também para quem viu essa aula não sair prejudicado. Então, se você não viu ou se você não lembra, por favor, dá uma olhada na aula de número 26. Então, galera, hoje a gente começa falando sobre os óxidos. O que são os óxidos? Óxidos nada mais, nada menos do que substâncias binárias, aonde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, o que isso significa, então? Como que eu vou saber que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio? Dá uma olhadinha na aula 26 que eu expliquei isso lá. E como que eu vou saber se ele é um composto binário ou coisa do tipo? Bom, composto binário é aqueles que possuem dois átomos. Perdão. Dois átomos. Dois átomos, assim, dois elementos, né, na verdade, né? Me desculpe, me embolei aqui um pouquinho, mas são dois elementos, né, diferentes, independente do número de átomos que tenha nele. Beleza, pessoal? Eu não dei exemplos aqui, não, mas a gente vai ver mais pra frente alguns exemplos de óxidos. Por exemplo, esses daqui. Nos óxidos básicos. Só pra pegar carona aqui, pegar o gancho aqui, observem que esses daqui, eles possuem dois elementos, né? Desde já eu já peço desculpa por esse barulho, mas esse barulho já tá vindo lá da rua, tá? Depois vocês estão achando aí que o Help Química tá colocando um somzinho aí pra editar a aula, mas esse barulho tá vindo lá da rua. Mas por fim, óxidos são compostos binários, né? Onde o mais eletronegativo é o oxigênio. Isso a gente já discutiu. E o óxido, ele vai ser básico quando ele estiver ligado a um metal. Então observa aqui esses dois exemplos, olha. Nós temos o sódio ligado a um oxigênio, nós temos o bário ligado a um oxigênio. Todos os dois são metais. Então, eles são óxidos básicos. E de maneira análoga, nós temos os óxidos ácidos, que vai ser também tem a classificação dos óxidos, né? Mas que vai ser um composto binário também, né? Mas ele tem que estar ligado com um ametal para ser um óxido ácido. Aqui eu esqueci de pôr o exemplo para vocês, mas eu vou mostrar aqui no livro que eu sigo ele, para vocês verem alguns exemplos de óxidos ácidos. Então, como eu havia falado, né? Aqui eu tenho dois exemplos de óxidos ácidos, né? Que está nessa seção gigantesca lá do nosso livro, né? Que vocês podem estar adquirindo gratuitamente pelo Facebook no grupo Livro de Química, né? Disponível lá em PDF para qualquer pessoa. Então, olha aqui. Observem que nos dois casos os oxigênios eles estão ligados com um metal. Então, desta maneira, o oxigênio estando ligado com um metal, ele se torna um óxido ácido. Então, pessoal, de maneira análoga, né, nós temos os óxidos neutros, né, que é o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o dióxido de oxigênio. Não se preocupem com essas nomenclaturas que a gente vai aprender em algumas aulas mais para frente ainda. Observe então, pessoal, que nós só temos esses três óxidos neutros. Somente eles, né, são chamados óxidos neutros. Mas por que eles possuem essas nomenclaturas, óxidos básicos, óxidos ácidos e óxidos neutros? Por que disso? Bom, o óxido a gente já tem uma definição geral. Então os óxidos básicos vai ser aquele que quando reage com a água vai produzir uma base, ou seja, ele vai liberar aí os OH- em água. Os óxidos ácidos, quando reagirem com água, eles vão formar um ácido, né? Um ácido qualquer.
E os óxidos neutros, eles simplesmente não vai produzir nem ácido nem base. Muito menos sal, né? E isso a gente precisa ter esses conceitos em mente, porque quando a gente for falar de mecanismo, eu vou cobrar a aula de número 50 como pré-requisito, né? Os mecanismos dos óxidos. Então é importante a gente saber isso. Só para a gente fixar um pouquinho essa ideia e finalizar essa aula de hoje, respondam para mim, por gentileza, pausa o vídeo, vocês têm 30 segundos para responder para mim qual dessas espécies não é um óxido. Pausem o vídeo aí para mim, fazendo favor. 30 segundos, vamos trabalhar o tempo. Terminado o tempo, eu sei que vocês pausaram o vídeo, então a única espécie que não é um óxido é essa daqui. Ele não é um óxido, ele é o fluoreto. Ah, mas por que ele não é um óxido? Porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. A gente discutiu isso lá no começo da aula e discutimos como a gente determina isso na aula de número 26. Portanto, se vocês não viram, se vocês não lembram, por favor, novamente eu imploro, vejam a aula de número 26, que é uma das mais importantes aqui pro curso. Então, por que ele não é um óxido? O que ele é? Ele é um fluoreto. O oxigênio aqui, ele é menos eletronegativo. Então é só por causa desse motivo que ele não vai ser um óxido. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula de número 50. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Continuem na sequência que tem muito mais aula legal chegando aí pra vocês. Beleza? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.